Olá, sejam bem-vindos ao CETEPS. Meu nome é Eduardo Brandão, sou advogado há 8 anos, LLM em Direito Empresarial pela FGV, pós-graduando em Direito Administrativo pela PUC Minas e em Direito Eleitoral pelo INSTED-MS. Também sou técnico em transações imobiliárias e hoje eu vou falar para vocês no curso de corretor público os aspectos introdutórios, a função do corretor, entre outros. Inicialmente é interessante nós trazermos aqui qual que é a função do corretor segundo a lei regulamentadora, que é a Lei 4.116 de 62. O corretor de imóveis ele é aquele indivíduo que vende e compra bens de outro em troca de comissão, ou seja, você trabalha ali, você presta um serviço para uma pessoa, intermediando a venda em troca de uma comissão, em troca de uns honorários. E o artigo 1º da Lei 6.530, ele fala que o exercício da profissão de corretor de imóveis no território nacional só será permitido ao possuidor do título de técnico de transações imobiliárias, inscrito no Conselho Regional dos Corretores de Imóveis da jurisdição. Ou seja, somente quem pode intermediar bens, a compra e venda de bens, de forma remunerada, é o corretor de imóveis devidamente cadastrado, devidamente inscrito no CRES ali da sua região. Então, é importante vocês terem em mente sobre a função do corretor, só que a função de corretor ela vai além da simples intermediação da venda. Você, como corretor de imóveis, você também deve realizar a análise documental. Quando você vai intermediar uma compra e venda, você solicita ali a certidão de matrícula para verificar se existe algum problema ali naquele imóvel, se existe alguma hipoteca, alguma penhora. Você também tem que puxar todas as certidões relativas ao proprietário do imóvel, verificar também a cadeia dominial, que é a cadeia que informa quais foram os proprietários daquele bem, para verificar se existe algum problema jurídico envolvendo o nome dessas pessoas, até para você garantir uma segurança para a pessoa que está comprando o imóvel. E além disso, nós temos aqui o que afinal um corretor de imóveis faz. O corretor de imóveis, ele além dessa intermediação, como eu falei, ele faz análise do imóvel, verificar quais são os problemas, quais são os riscos e qual a segurança do negócio. O corretor de imóveis ele serve para auxiliar ali as partes a realizar uma compra segura, e por isso você tem que ter alguns conhecimentos sobre direito, sobre os principais problemas que envolvem a intermediação de um imóvel. E aqui nós temos as principais qualidades de um corretor de imóveis. O corretor de imóveis tem que sempre se manter atualizado com relação ao perfil do mercado imobiliário, ou seja, você tem que estar atento ao que está acontecendo à sua volta. Qual que é a política econômica que está sendo aplicada aos imóveis, quais são as políticas de financiamento, como está sendo a compra e venda de imóveis, qual é a oportunidade que o adquirente daquele imóvel poderá ter com a valorização dos imóveis, se existe algum plano de construção de aeroporto perto desse imóvel, até porque, com base nessas informações, você consegue até verificar de antemão quais são os prováveis limitações que possam incidir sobre esse imóvel. Porque nós sabemos o seguinte, se houver uma construção de aeroporto perto do imóvel que você está vendendo, aquele imóvel provavelmente não poderá receber a edificação de um prédio, não poderá receber a edificação às vezes de um sobrado. Tudo vai depender da legislação municipal. O que a legislação municipal define como requisito de construção, quais são os requisitos para aprovação de um alvará de construção. Então você tem que se manter atualizado em relação às informações pertinentes ao mercado imobiliário, você tem que reunir informações detalhadas sobre aquisição, venda, locação, avaliação, preços e financiamentos, ou seja, você tem que saber ali quais são as formas de realizar uma venda, quais são as garantias que podem ser utilizadas, quais são os financiamentos, quais são os requisitos que você precisa para financiar um imóvel, se aquele imóvel possui habites, se aquele imóvel que está à venda ele está regularizado perante o cartório de imóveis, ou seja, muitas vezes na prática o que acontece? A pessoa ela tem um imóvel que ela está registrado como terreno na circunscrição imobiliária. Só que, qual que é o problema? Se tiver registrado averbada somente o terreno e não tiver averbada a construção, você terá problemas na hora de financiar esse imóvel. Então você tem que reunir essas informações, verificar qual é a área construída, o que foi implementado ali naquele imóvel,
para você conseguir verificar se ele está apto a receber um financiamento ou não. E os financiamentos, para serem aprovados, eles devem passar inicialmente por uma perícia. Realizada uma perícia no imóvel para verificar se aquela área construída ela condiz com a área que está prevista ali na certidão de matrícula e também verificar qual que é a área. Então você tem que pensar, você tem que observar essas informações para garantir uma negociação segura. Uma dica que eu dou para vocês inicialmente, quando você for intermediar um imóvel, você sempre busque todas as informações relativas a esse imóvel. Porque nada pior do que você, depois de realizar a venda, realizar o processo de negociação desse imóvel, você descobrir que existe algum problema ali naquele imóvel ou que a pessoa que está vendendo, que te contratou, não é o proprietário do imóvel. Porque aí você perde a sua credibilidade perante o comprador, e ele pode informar para outras pessoas e você perder a sua credibilidade no mercado imobiliário. Então você, com base nessas informações, você consegue dar segurança à pessoa que está adquirindo, você explica quais são os principais pontos, quais são as principais observações ou problemas que podem estar relacionados a esse imóvel, para a pessoa que comprar esse imóvel ela estar consciente sobre todos os riscos dessa aquisição e também sobre a segurança desse negócio jurídico. Além disso, é muito importante você firmar o contrato de prestação de serviço por escrito. É exigido pela legislação que todo contrato de prestação de serviço de corretagem seja feito por escrito e nesse contrato você define se você realizará a transação com exclusividade ou sem exclusividade. Se você tiver exclusividade, você será o único corretor de imóveis que poderá vender aquele imóvel e se essa transação for realizada pelo proprietário diretamente com o comprador ou por outro corretor de imóveis, você terá direito aos honorários da mesma forma. Além disso, você tem que combinar o preço e as condições da transação com o vendedor. Quando você adquirir um imóvel para intermediar, você tem que perguntar ao vendedor quais são os preços possíveis que ele pode aceitar, ou seja, se ele está vendendo um imóvel por 200 mil, você pode perguntar para ele qual que é o mínimo que você aceita, quais são as condições, se aceita um carro no negócio, se aceita outro imóvel de menor valor, e com base nisso você consegue facilitar o seu processo de negociação. Você tem que examinar a documentação do imóvel, dando ciência aos inquilinos e compradores, ou seja, se um imóvel você verifica que ele está alugado, você, antes de vender, você vai ter que informar ao inquilino, informar sobre a venda e você tem que possibilitar que ele exerça o direito de preferência, ou seja, você sempre tem que verificar isso para evitar que depois essa venda seja anulada pelo inquilino. Você também tem que agendar visitas ao imóvel, mostrando ao cliente. E aqui eu dou uma dica muito importante. Vocês, antes de apresentarem o imóvel ao cliente, visitem esse imóvel. Verifica quais são as condições desse imóvel, verifica se ele está sujo, se existe algum problema, se existe algum vazamento ou qualquer outro tipo de problema. Também verifica se tem energia elétrica, porque imagina só, você marca uma visita no final do dia. Daí o cliente ele chega, atrasa um pouco, já escureceu. Se o imóvel não tiver iluminação, não tiver energia elétrica, você não vai conseguir apresentar aquele imóvel da forma como deveria. Então, sempre antes de você realizar a visita do imóvel, você vá até esse imóvel, visita esse imóvel, verifica o que tem ali de problema. Se tiver algum problema relacionado à limpeza, você pede para o proprietário resolver. Se tiver alguma infiltração, você pede para ele resolver. Porque nós sabemos que o comprador, quando ele visita o imóvel, se ele verifica que aquele imóvel está mal cuidado, que aquele imóvel está sujo, que com problemas de infiltração, outros tipos de problema, ele pode ter uma objeção na compra desse imóvel, porque ele pensa o seguinte: se o que eu estou vendo, se o que eu estou vendo que está, a meu ver, já existem alguns problemas, imagina só o que eu não vejo, imagina só os vícios ocultos que esse imóvel pode ter. Além disso, você tem que orientar todo cliente que queira investir em imóveis e entender que seu trabalho é importante para fazê-lo bem, ou seja, você tem que informar o cliente ali quais são as possibilidades de valorização daquele imóvel, quais são as características que tornam ele atrativo, entre outras. E nós temos também a figura do perito avaliador de imóveis. Nós tivemos uma modificação legislativa que foi muito interessante. O corretor de imóveis ele teve o seu papel. Voltando. Nós temos também a figura do perito avaliador de imóveis.
nós tivemos uma modificação no nosso ordenamento jurídico que definiu que os corretores de imóveis eles têm preferência na hora de realizar a avaliação de imóveis. Isso acontece pelo seguinte: muitas vezes essas avaliações imobiliárias eram realizadas por oficiais de justiça ou por engenheiros ou arquitetos, só que muitas vezes a avaliação que era feita por esses profissionais não era a avaliação que condizia com o valor de mercado daquele imóvel. Nós sabemos o seguinte: o imóvel ele pode ter um valor específico, segundo uma análise do oficial de justiça ou segundo uma análise de um engenheiro arquiteto, só que aquele valor que foi alcançado através de uma perícia, ele não é o valor correto que ele poderia ser colocado à venda. Pode ser que aquele imóvel ele possui algumas características que tornem ele mais atrativo, que você consiga vender ele por um preço maior, ou aquele imóvel possui algumas características que tornem o preço dele menor, independentemente da área construída, independentemente do valor da construção, entre outras. Então, é muito importante esse trabalho do perito avaliador de imóveis e você pode atuar, você fazendo o curso de perito avaliador, você consegue atuar nesse novo ramo e ganhar bons honorários neste ramo. E você pode atuar não só ali como auxiliar do juiz, mas também como auxiliar das partes, ou seja, uma pessoa que está dentro de um processo que está discutindo o valor de um imóvel, ele pode te contratar para que você faça um laudo ou para que você auxilie, para você acompanhe a perícia judicial para verificar se aquela perícia foi feita de forma correta e qual que é o valor que seria correto a esse imóvel. E essa resolução COFECE de 1066, número 1066 de 2007, ela estabelece a regulamentação para o funcionamento do Cadastro Nacional de Avaliadores Imobiliários e o termo e como você faz para elaborar um parecer técnico de avaliação mercadológica. Eu recomendo a todos a leitura dessa resolução, uma resolução de fácil compreensão. Ali tem o passo a passo, como o que você faz para se cadastrar, quais são os requisitos, quais são as proibições e também define como deve ser elaborado esse parecer técnico de avaliação mercadológica para que ele seja aceito pela Justiça. E no artigo 1º nós temos o seguinte: o Cadastro Nacional de Avaliadores Imobiliários, cuja organização, voltando. E no artigo 1º da resolução 1066 de 2007, nós temos que o Cadastro Nacional de Avaliadores Imobiliários, cuja organização e manutenção estão a cargo do Conselho Federal de Corretores de Imóveis, a quem cabe também expedir certificado de registro de avaliador imobiliário para os corretores de imóveis inscritos, será compartilhado com os conselhos regionais de corretores de imóveis. Ou seja, para você ser perito imobiliário, você tem que fazer parte desse CNAE, você tem que estar cadastrado e também nós temos aqui no parágrafo único: a inscrição do corretor de imóveis no Cadastro Nacional de Avaliadores Imobiliários é opcional, nada obstando ao corretor de imóveis nele não inscrito opinar quanto à comercialização imobiliária nos termos do artigo 3º da Lei 6.530 de 78. Ou seja, essa inscrição é opcional, mas se você for atuar como um perito avaliador imobiliário, você precisa sim estar inscrito nesse CNAE e você só não vai ser proibido de realizar avaliações mercadológicas envolvendo transações entre particulares, mas quando envolver alguma alienação judicial, alguma avaliação judicial relacionada ao valor do imóvel, você tem que estar obrigatoriamente cadastrado nesse CNAE. E além disso, como eu falei, o perito ele vai atuar tanto como auxiliar do juiz ou como assistente técnico, ou seja, você se cadastra como perito avaliador imobiliário e o juiz ele pode te escolher para você atuar como perito avaliador imobiliário. Ou você também pode atuar como assistente técnico das partes, ou seja, uma das partes te contrata para você acompanhar, para você elaborar o seu parecer sobre o valor daquele imóvel. Então, você tem duas possibilidades aqui: você pode ou se credenciar perante o Poder Judiciário e o juiz ele te escolhe ali na lista de corretores credenciados, ou você pode prestar serviço às partes. As partes podem te contratar diretamente para que você atue como assistente técnico. Além disso, vocês podem realizar avaliações periciais para empresas que precisem oferecer algum bem em garantia ou hipoteca para agentes financeiros, calções e também nas partilhas de herança, interesses comerciais na venda e compra de imóveis ou pedido de revisão de PTU. Ou seja, o seu trabalho não se refere somente à avaliação para fins de alienação desse imóvel, mas também para avaliar se esse imóvel ele é suficiente para garantir uma eventual execução. Existem alguns processos judiciais que para você manejá-los, você precisa garantir o juízo, você precisa apresentar alguma garantia judicial
para que você possa discutir, para garantir que lá no final, se você perder, a parte contrária terá o seu direito efetivado. Ou seja, nesses casos você pode ali avaliar esse bem, definir qual que é o valor dele, para que o juiz verifique se aquele imóvel possui o valor suficiente para garantir uma eventual ação judicial. E também na partilha de herança você verifica ali quais são os valores dos imóveis a serem partilhados, para evitar ali que um herdeiro ele tenha um benefício em cima dos outros, ou que algum herdeiro seja prejudicado. E também no pedido de revisão de IPTU. O que acontece? Normalmente o IPTU, a avaliação realizada pela prefeitura para fins de lançamento de IPTU, é uma avaliação que está muito abaixo do mercado, mas nós também temos avaliação para fins de cobrança do ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. Nesse caso é bastante importante a atuação do perito avaliador de imóveis para verificar qual é o real valor e se aquela cobrança está sendo feita de forma correta. Nós temos também aqui a Resolução CONFES 1066 de 2007, que define também o funcionamento do serviço do perito judicial imobiliário, e é muito importante a leitura também dessa resolução. É uma resolução que explica ali detalhadamente quais serão os requisitos, como deverá ser realizada a sua função. Então, é interessante vocês analisarem, vocês lerem também essa resolução. Pessoal, muito obrigado pela atenção de hoje, espero vocês nas próximas aulas e agradeço a todos. Obrigado.